Você já teve seu trocador de calor incrustado? Você já teve que adiar alguma viagem com a sua família ou ir no final de semana para a fábrica para resolver algum tipo de problema como esse? Eu, por exemplo, já tive que fazer isso algumas vezes, para ajudar clientes que passaram por esse tipo de problema. Eu lembro que uma vez eu estava na praia com a minha família e tocou o telefone de um possível cliente desesperado querendo evitar uma parada de produção porque ele identificou que o trocador dele estava com um problema. Mas isso é uma situação que você não precisa passar. E justamente por isso, nesse vídeo eu vou te falar um pouco do conceito do que fazer para não ter o seu trocador de calor incrustado. Na verdade, o que eu vou te ensinar é o conceito de produto de solubilidade. E é nisso que se baseia toda a precipitação de sais, inclusive as incrustações que ocorrem no teu sistema. Mas antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de te pedir para curtir, se inscrever no canal, compartilhar enquanto você assiste a vinheta. Agora vamos voltar ao conteúdo. O que eu quero dizer para vocês é: os sais precipitam porque eles atingem o seu limite de solubilidade. E o que é isso? Existe um conceito na química chamado constante do produto de solubilidade. E esta constante do produto de solubilidade ajuda a prever os comportamentos dos sais de baixa de solubilidade. Eu vou usar como exemplo um sal que é o grande vilão de muitos tratadores de água, de muitos clientes, que é o carbonato de cálcio. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona esse mecanismo de precipitação. Na verdade, eu vou mostrar para você como é que é a constante de solubilidade. O carbonato de cálcio, CaCO3, no estado sólido, ou seja, precipitado, ele, quando em solução aquosa, ele é composto dos íons cálcios, no estado aquoso, mais o íon carbonato na fase aquosa. O que isso significa? Que para que precipite carbonato de cálcio, eu preciso ter determinadas concentrações de cálcio e carbonato. E o que determina, ou a constante que diz quais são as concentrações que vão precipitar, chama-se de Kps. Para esse caso específico, ele é aproximadamente 3 vezes 10 a menos 9. Agora, mais do que saber a constante, você precisa entender como que ela funciona. Como é que precipitam esses sais? E eu vou dividir uma equação com vocês do produto de solubilidade pensando nesse íon específico. E como é que essa constante é? Ela diz o seguinte, que o Kps ele é igual à concentração desses produtos elevado ao fator estequiométrico, que nesse caso todos são 1. Então ela é cálcio 2 elevado aqui a 1 vezes carbonato elevado também a 1. E isso é igual a exatamente esse valor. Ou seja, a concentração de cálcio vezes a concentração de carbonato é igual a 3 vezes 10 a menos 9. Nesse vídeo eu não vou entrar exatamente nas contas, mas o que eu quero te mostrar é que existe uma maneira matemática de prever a solubilidade desses compostos, ou melhor ainda, de prever quais concentrações de cálcio ou carbonato você pode ter máxima no seu sistema, a fim de que não ocorra a precipitação. Vou traduzir isso de uma maneira mais fácil. Vamos imaginar que a concentração desse cara aqui seja 0,05 mols por litro. E isso é importante, ela é expressa em mol por litro. Então, quando você pegar o seu resultado de análise, você precisa converter ppm em mol por litro. ppm em mol por litro. Isso eu posso falar numa outra aula, de uma outra oportunidade. Vamos imaginar que essa concentração aqui seja 0,03. Isso vai me dar um número, que vai ser um número x. Se esse número que eu encontrar na multiplicação dessas duas concentrações for maior que 3 vezes 10 a menos 9, o que isso significa? Significa que ela atingiu o limite de solubilidade. Significa que vai precipitar carbonato de cálcio no seu trocador de calor.
Se o número que dessa multiplicação for menor que 3 vezes 10 a menos 9, significa que existe ainda a possibilidade de concentrar um pouco mais o seu sistema, seja em cálcio, seja em carbonato, e não atingir esse valor. E tudo isso estará solúvel no sistema sem incrustação. Agora, se o número for exatamente igual, significa que atingiu o equilíbrio, ou seja, qualquer íon adicionado, seja de cálcio, seja de carbonato, vai ultrapassar esse valor e você vai ter uma precipitação, uma incrustação. Agora, um ponto extremamente importante. Esses valores, eles são tabelados. Só que quando eles são tabelados a uma determinada temperatura, 25 graus Celsius. E o seu sistema está numa temperatura provavelmente muito maior do que ela quando é o caso de trocadores de calor. Então, essa fórmula matemática para os íons, ela não vai ser exatamente o do teu sistema, porque cada sistema tem condições de trabalho específicas, temperaturas específicas, que isso aqui, se você pegar numa tabela 25 graus, você não vai conseguir determinar isso corretamente. Existem outras tabelas em outras temperaturas que você pode buscar e consultar. Esse é um modelo químico com um modelamento matemático que te ajuda a entender muito quais são os comportamentos de vários sais que vão estar presentes no teu sistema de tratamento, seja de torneamento, para caldeira, mas o que é mais interessante são para linhas de distribuição de água potável e industrial, porque as temperaturas envolvidas nesse processo são muito próximas aos valores que você acha em livros comuns de química. Eu vou citar um aqui, por exemplo, que é o Vogel de Química Analítica. Poxa, talvez você esteja se perguntando agora, mas eu não sou químico, eu sou mecânico, eu sou eletricista, ou não tenho nem formação técnica, eu só opero os sistemas. E esse é um ponto importante. Eu estou fazendo esse conteúdo exatamente para você que não tem formação em química. Embora eu entre muito no conceito da química, o meu objetivo com você é te ajudar a entender o conceito. Você não precisa fazer essas contas. Eu vou disponibilizar ao longo do tempo planilhas e alguns materiais que vão te ajudar a fazer essas contas. Mas se você conseguir compreender exatamente o conceito, eu tenho absoluta certeza que você não terá mais problema no teu sistema. A química por trás disso é só para eu embasar. Existem técnicos, engenheiros que também estão assistindo esse vídeo e que talvez queiram se aprofundar um pouco mais. Mas se você é um profissional de utilidades, o que você precisa ter em mente o mais importante são os conceitos que regem o tratamento de água. E o KPS é fundamental. Fundamental, porque todas as reações de precipitação, elas estão diretamente ligadas a esse conceito. Um ponto muito importante. Os sais de tratamento de água usualmente têm a solubilidade inversa, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Ou seja, se o teu trocador de calor possui temperaturas de película elevada, saber esse conceito vai te ajudar a entender que você precisa ter menores concentrações dos íons. Quer ver um exemplo muito simples? Um trocador de calor que eu brinco, parece de brinquedo. São trocadores de calor para sistemas de compressores de ar. Normalmente são trocadores pequenos, aí, de 80 centímetros, 1 metro, mas as temperaturas de películas são extremamente elevadas. Então, é muito comum ver esse tipo de sistema tendo muita precipitação. É muito comum eu enxergar e ter clientes que reclamam que limpavam o trocador a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano. E isso, gente, é um absurdo. Um programa de tratamento bem condicionado, se você conhece bem os conceitos, esse trocador vai ficar 5 anos sem você ter que fazer uma limpeza química. Existem conceitos que te ajudam a prever como o teu trocador está sujando, que é o caso de fouling factor. E eu vou falar exatamente sobre fouling factor daqui a algum tempo para vocês, mas por enquanto eu vou nesse conceito ainda, eu diria que os conceitos mínimos que você precisa ter para entender o teu sistema de resfriamento ou o seu sistema de caldeira, seu sistema de distribuição de água. Agora vamos voltar um pouquinho mais para a química do negócio, para o conceito disso. Esse conceito, ele não leva em consideração que você tem um tratamento no teu sistema de resfriamento, que você dosa dispersante, que você dosa anti-incrustante. Então é claro que quando você adiciona moléculas como fosfonatos, como polímeros dispersantes, como terpolímeros, como copolímeros, ácidos acrílico-maleicos,
acrílico maleico sulfonado, ou seja, ele muda toda essa dinâmica. Bom, mas por que eu estou falando sobre cada conceito se essa dinâmica vai ter alterada por essas moléculas de tratamento de água? Porque você pode, ainda sem ter acesso aos softwares de modelamento dos tratamentos de água, ter previsibilidade de tudo, do que é crítico para o seu sistema. Se você sabe que a temperatura ambiente, carbonato de cálcio é crítico, é claro que quando você aumentar o ciclo de concentração ou a temperatura passando na zona quente do teu sistema, você vai precisar ter mais atenção. Então a minha ideia com esse conteúdo é te ajudar ou te alertar para os pontos críticos, para os sais críticos do seu sistema. Se ele é crítico, você precisa ter um controle analítico no teu programa de tratamento maior. Por exemplo, você sabe que a sílica do teu sistema é extremamente elevada. E silicato precipita muito fácil em trocadores de calor. Opa, se a minha sílica é alta, pode ser um problema, significa que eu preciso ter uma melhor rotina analítica para esse íon. Eu preciso analisar sílica com mais frequência. Se a alcalinidade é muito baixa, eu não tenho nenhum problema com isso, eu posso espaçar a rotina analítica dela. Com isso eu vou poupar o seu tempo, o seu esforço, te colocando para gerenciar o melhor indicador que poderia te representar problema no teu sistema. Nesse caso, esse indicador pode te ajudar a direcionar para onde você vai focar a tua atenção. Agora deixa eu te fazer um convite. Se esse conteúdo ou esse tipo de material é muito útil para você ou para algum amigo seu, eu te convido a me seguir mais de perto. Entrar no meu grupo de Telegram, acompanhar o site do Usinando Negócios, se inscrever no canal do YouTube, de maneira que eu possa te entregar esse conteúdo por algum canal. Se você me acompanha no Instagram ou no YouTube ou em alguma outra mídia social, não necessariamente você está recebendo meus conteúdos. Mas se você consegue entrar na minha newsletter do site ou no meu canal do Telegram, é certeza que você receberá uma notificação a cada conteúdo novo. Então eu vou deixar todos esses links na descrição dos vídeos ou no bio do meu perfil do Instagram, vai ter alguns links que você pode clicar e facilmente se inscrever para receber esses conteúdos. Um abraço e até a próxima.